mais um vídeo. Esse vídeo é bem curtinho, eu vou tentar resumir bastante, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a questão 8, se gerasse dúvida, não se preocupasse, que na próxima aula a gente vai conversar sobre ele. Nesse videozinho eu vou tentar explicar só o básico, certo? Da questão 8, para vocês tentarem responder e para ir clareando as ideias, tá bom? Na questão 8 eu pedi que vocês retirassem do texto um substantivo, um adjetivo, um advérbio e um verbo, tá bom? São 4 classes gramaticais, daquelas 10 que a gente conversou. A gente conversou um pouquinho sobre as 10. Eu coloquei só 4 para a gente começar a iniciar, tá bom? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas, dessas 4, mas bem pouquinho mesmo, só o básico, tá bom? E de uma maneira bem simples, certo? Vocês, se sentirem dúvida, depois de assistir esse vídeo ficarem ainda com dúvida, procurem vídeos na internet, tem vídeos mais explicativos, mais detalhados, tá bom? A tia hoje não vai detalhar tanto, tá bom? Depois eu posso fazer algum outro falando de cada uma das classes, porque aí fica melhor. Mas para não se estender tanto, eu vou falar apenas dessas 4 e de maneira simples, tá bom? Substantivo. Vamos começar pelo substantivo, né? O que seria o substantivo? Substantivo, né, pela gramática, né, o conceito de substantivo quer dizer que ele é o que nomeia todos os seres, é o que dá nome a todos os seres, certo? Substantivo é isso. Aí o substantivo, vamos começar com os substantivos próprios. O substantivo próprio, né, classificar o conceito, nomeia seres particulares, certo? É como se fosse, nomeia pessoas, lugares, o nome. O nome de pessoa, Maria, Francisco, Antônio, e o nome de lugares, de cidades, países, tá bom? Por exemplo, nosso estado, Ceará, aí o nosso país, Brasil. Aí esses nomes são próprios, ok? Aí o substantivo comum. Como já está dizendo, ele é comum de uma certa espécie, ele não nomeia um ser em particular, nomeia uma espécie. Os animais, né? Por exemplo, o gato, cachorro, eles não têm um nome próprio, né? Um nome comum a todos. Os objetos, né? Cadeira, mesa, não é um nome próprio, né? Da cadeira, da mesa. Todas as cadeiras são cadeiras, ok? Aí vamos passando para o próximo. Já foi o próprio e o comum. Tem mais alguns. Simples. O que seria um substantivo simples? Aqui tem mais a ver com a estrutura da palavra, certo? O substantivo simples, ele é composto por um só núcleo. Você só tem uma palavra nele. Por exemplo, flor, certo? Bens. Qualquer palavra que seja formada só por um núcleo. Ou por um radical, como a gente chama. Tá bom? Aí, junto com o substantivo simples, vem o substantivo composto. E o que seria o substantivo composto, tia? O substantivo composto é aquele que é formado por 2 ou mais palavras. No simples, eu dei o exemplo da flor. Bem, então, o substantivo composto, a partir de flor, eu posso formar o couve-flor. Okay? Então, o composto ele é formado por 2 ou mais palavras. Um exemplo do simples pé. Aí, composto, pé de moleque. Tem mais 2. Já foi o próprio, o comum, o simples e o composto. Agora, o concreto e o abstrato. Vamos fazer aqui o paralelo, né? Concreto. Nomeia seres cuja existência é comprovada. O que é concreto, tio? O que a gente pode ver e tocar. Esse é o conceito básico. Isso aí é concreto. Não precisa de ninguém para existir. Ele existe lá. Uma parede, uma mesa, uma cadeira. Esses aí são concretos. O que seria abstrato, tio? O abstrato é que ele precisa de um ser para poder existir. São os sentimentos, as emoções, tudo precisa de uma pessoa, né? Para existir a tristeza, a alegria. Você não vai ver a tristeza ali em pessoa, você vai ver alguém se sentindo triste. A alegria, alguém vai sentir a alegria, ok? Vamos relembrar aqui, já foi o quê? Próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato. Agora só está faltando 2, né? Um grupinho de 2, o primitivo e o derivado. O primitivo é aquela primeira palavra, ela não deriva de nenhuma. Como assim, tia? Porta, carta, cadeira, certo? O derivado já é aquele que deriva dessas palavras primitivas. Uma palavra derivada de porta, porteiro, portaria. Uma palavra derivada de carta, carteiro,
O coletivo é aquele que nomeia conjuntos, certo? Conjunto de seres. Álbum seria de quê? De fotografias, isso. Arquipélago, de ilhas. Cardume, de peixes, isso. Aí nós temos vários outros, certo? Tem a flora, né? Tem a fauna. A flora são das plantas de uma região, a fauna dos animais de uma região, tem vários coletivos. Bem, aí esses são os substantivos. Bem, o substantivo ele é mais demorado, viu, gente? Porque ele tem essa classificação. Dos outros não vamos demorar tanto não, tá bom? Vamos lá para os adjetivos. O que vocês lembram que seja adjetivo? São qualidades ou defeitos, claro, né? São características, certo? Eles sempre acompanham os substantivos, certo? Eles servem para caracterizar o substantivo. Quando eu falo um substantivo como, por exemplo, porta, aí se eu quero caracterizar essa porta, eu posso dar um adjetivo para ela. Se ela é grande, pequena, larga, estreita, esses daí são os adjetivos, tá bom? A outra classe gramatical que eu coloquei foi os advérbios. Os advérbios são bem simples, eu tenho certeza que vocês vão lembrar bem deles. Né? Eles têm uma classificação também. É aqueles que dão ideia de lugar, tempo, modo, aí tem de negação, tem de afirmação. Vamos dar um exemplozinho aqui. Por exemplo, os advérbios de tempo. O advérbio de tempo. Hoje, ontem, amanhã. É advérbio de lugar. Aqui, ali. Okay? Procurem essas palavrinhas no texto. É advérbio de negação. Tem o não, né, que é o mais comum. O de afirmação, tem o sim. A de intensidade, muito, bastante, menos, mais. Todas essas palavrinhas, elas designam são advérbios, tá bom? Aí a última, que é os verbos. Os verbos, eles têm classificação, eles têm conjugação, certo? São palavras que a gente pode conjugar, tá bom? Não sei se eu tenho certeza que vocês vão lembrar também. Como é que eu vou saber, tia, que a palavra é um verbo? Tem de conjugar ela. Tio, o que é conjugar, tia? É colocar naquelas pessoas, né? Colocar nos pronomes, colocar aquelas pessoas que a gente usa para conjugar. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Bom, tente conjugar a palavra. Tem a frase assim, eu corri muito. Como é que eu vou saber qual é o verbo dessa frase? Eu corri muito. Qual delas eu posso conjugar? Qual delas eu posso colocar aquelas, os pronomezinhos eu, tu, ele, nós, vós e eles, e eu consigo conjugar? É o eu? É o correr? Corri? Ou é o muito? Como ficaria? Eu muito, tu muito, ele muito. Não dá certo. Agora tente o correr. Eu corro, tu corres, ele corre. Então façam esse teste. O verbo, ele está em todas as orações, né? Porque no caso ele é uma oração. Então é bem fácil de você encontrar. E tem vários no texto, tá? A gente não vai se aprofundar muito nelas hoje, como eu disse no início do vídeo, tá? É só o básico, é só para vocês conseguirem fazer com mais facilidade essa questão, tá bom? Então era só isso. Qualquer coisa pesquisem em vídeos, pesquisem mesmo na internet normalmente, né? Em texto, leiam, pesquisem em gramática, quem tiver gramática em casa, tá bom? Para rever pelo menos essas 4 classes. Eu não posso dizer que elas são as principais, tá bom? Porque todas são principais, as 10 são principais, tá? Mas a gente vai começar com essas 4, para relembrar um pouquinho, tá bom? Então era isso, tchau!